Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada para depois estar sendo postada no canal do YouTube, tá bom? Vou estar enviando aí para vocês no chat o link do canal. Peço que vocês acessem, recomendem para os seus amigos. Todas as aulas de história são postadas lá. Então vamos lá. Na última aula, a gente começou a falar sobre os fatores que levaram ao Renascimento, né? Na aula anterior, a gente falou um pouco do contexto histórico que surgiu o Renascimento, né? A gente falou das críticas que os humanistas tinham em relação aos aspectos culturais da Idade Média, né? E agora vamos falar aqui dos fatores que influenciaram, né, que levaram ao surgimento, ao Renascimento, né? O primeiro fator que a gente pode citar é a expansão marítimo-comercial, tá bom? O que acontece, pessoal? Nessa época, mais ou menos no século XIV, no finalzinho da Idade Média, aconteceu a queda de Constantinopla, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui um mapa mundi para me mostrar para vocês como é que isso se desenvolveu melhor. O mapa mundi fica mais fácil de explicar. Ok. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui numa nova aba. Abrir imagem. Uma nova guia. Ok. Tá bom. Vou parar de apresentar um pouco aqui o slide para me apresentar uma janela aqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Isso aqui, compartilhar. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Estão conseguindo? Sim. Beleza. Sim. Tá bom. Vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. O que acontece? Essa parte aqui, ó, é a Europa, tá bom? A Europa, galera, mais ou menos no século XIV, ela estava vivendo o que se chama de Idade Média, né? Inclusive dá para vocês verem aqui, ó, a região da Itália, né? Onde a gente viu que surgiu o movimento renascentista. O que acontece? Esse mar aqui, ó, é o mar Mediterrâneo, tá bom? Vocês estão conseguindo ver meu mouse aí? Tá dando para ver aí, galera? Sim. Então tá bom. O que acontece? Esse mar Mediterrâneo aqui, ó, era um local onde era feito muito comércio, tá bom? Principalmente comércio das especiarias que vinham das Índias, ok? E o que eram essas especiarias? Eram porcelanas, eram tecidos, eram tapetes, né? Eram também alimentos, né? Temperos como o açafrão, como o cravo, como a canela, né? Então, assim, diversos produtos que vinham da Índia, né? Eram muito populares aqui na região da Europa. E como que eles faziam para chegar até as Índias, né? Eles faziam esse caminho aqui saindo da Itália, né? Faziam esse caminho aqui, estão acompanhando a setinha aí? Faziam esse caminho aqui pelo mar Mediterrâneo, passavam aqui por essa passagem de água entre a Arábia Saudita e o continente africano, né? E chegavam às Índias. Então, assim, era uma viagem longa, mas não tanto, né? Dava para chegar às Índias com uma certa facilidade. Mas o que aconteceu? Mais ou menos no século XIV para o século XV ocorreu a queda de Constantinopla. Existia aqui nessa região aqui, ó, o chamado Império Bizantino, tá bom? E esse Império Bizantino, ele foi invadido pelos turcos otomanos, né? Quem eram esses turcos otomanos? Eram grupos islâmicos que vinham aqui do norte da África, da Arábia Saudita, e invadiram a região do Império Bizantino, ok? Com a queda do Império Bizantino, foi instalado um governo islâmico aqui na região
mais ou menos onde atualmente é a Turquia, né? Essa região toda aqui era a região do Império Bizantino. Então, o que acontece? Com esse governo islâmico, né, ele começa a entrar em conflito com os reinos cristãos aqui da Europa. Ok? E o que acontece? Quando os navios europeus tentam fazer a passagem aqui para pegar as mercadorias, né, para fazer comércio aqui nas Índias, os turco-otomanos não deixam eles fazer essa passagem. Então eles têm que procurar um novo caminho para chegar até as Índias, tá certo? Mas o que acontece? Os europeus não estavam acostumados, né, pelo menos os mercadores da Itália, né, nesse período aqui, eles não estavam acostumados a fazer viagens tão longas. Porque qual que seria a alternativa para chegar na Índia? Né? A Europa está aqui, a Índia está aqui. Como é que eles vão fazer para chegar até a Índia? Uma das possibilidades seria dar a volta na África. Mas olha o tamanho da viagem que ia ser. Ia ser uma viagem muito maior e muito mais perigosa. Né? A outra possibilidade seria dar a volta no globo. Né? Sair daqui, mais ou menos aqui da Península Ibérica, né? E seguir direto, né, na esperança de em algum momento chegar nas Índias, ok? Mas de qualquer forma, os europeus não tinham conhecimentos para poder fazer uma viagem tão longa quanto essa. Então, eles precisaram desenvolver o seu conhecimento, eles precisaram aprender novas técnicas de navegação que lhes permitissem chegar, né, alcançar as Índias novamente. E aí entra a questão do Renascimento, tá bom? Por quê? Porque durante o Renascimento, a gente vai ver o surgimento de várias ciências, né? O surgimento do racionalismo, que vai valorizar o raciocínio, vai valorizar o pensamento científico, né? O método científico. Então, de diversas maneiras, o Renascimento ele vai estar ligado a esse movimento da expansão marítima, ok? Outro aspecto também que a gente pode citar que influenciou o surgimento do Renascimento seria a imprensa, né? Como eu disse para vocês, antigamente os livros eles eram escritos por padres, eram escritos à mão, né? E agora não, agora a gente vai ver essa transformação aí a partir do momento que Johann Gutenberg cria a prensa móvel. A prensa móvel ela vai usar tipos móveis, né? E vai funcionar como um carimbo em cima das folhas, fazendo em poucos segundos uma página inteira de um livro, que antes poderia levar um dia inteiro, às vezes vários dias, né, para escrever uma página. Né? Para você ter um livro, seguindo a técnica de escrita do clero, você poderia levar até um ano, né, para poder fazer a cópia de um livro. Então era uma coisa assim que demorava muito tempo, muita dedicação. E com o surgimento da imprensa, isso ficou mais fácil. Então, com a imprensa, os livros começaram a ficar mais populares, começou a ter mais livros no mercado, ficou mais fácil você comprar um livro, você ter um livro, né? E esses cientistas que vão surgir no Renascimento, eles também vão divulgar os seus trabalhos em livros, né? Livros que serão impressos pela imprensa, né? Pela técnica da prensa móvel, e vão começar a chegar até as pessoas com mais facilidade. Então, a imprensa ela vai servir como o principal meio de divulgação das ideias renascentistas, ok? Outro aspecto também que a gente pode citar, que fortaleceu, né, que levou a Europa ao período do Renascimento, seria o fortalecimento da burguesia. Como eu disse para vocês, durante a Idade Média, existiam essas classes aqui, né? Existiam essas classes aqui. O clero, que era a igreja, a nobreza, que eram os que guerreiam, né? Aqueles que estão mais ligados ao rei, ok? Escolhidos por Deus para cuidar, para proteger o clero, e os camponeses, né? Os camponeses eles iam trabalhar e sustentar as outras classes, ok? E os camponeses eles não tinham reconhecimento da igreja ou da nobreza para participar da política. Eles não tinham autoridade nenhuma política. A função deles na terra era obedecer, era trabalhar,
né, era sustentar essas outras classes. Mas no final da Idade Média, à medida que o comércio de especiarias foi se estabelecendo, né, o comércio com as Índias foi se estabelecendo, começaram a surgir as feiras, né, onde os camponeses iam vender os produtos que chegavam das Índias, os produtos que os cruzados, né, nas cruzadas traziam do Oriente, nas invasões que eles faziam, né, ao Oriente. Outra coisa também, no período final da Idade Média ocorreu uma revolução agrícola que permitiu que eles produzissem mais alimento. Então esse excedente de alimento fez que a sociedade medieval crescesse, né, tivesse mais pessoas, mais população, e também fez com que esses excedentes pudessem ser comercializados. Então, resumindo, no final da Idade Média o comércio começou a ficar muito forte. E o comércio ele começou a ser feito principalmente pelos camponeses que saíam dos feudos e iam até as feiras, que nessa época eram chamadas as feiras eram chamadas de burgos, tá bom? E o feirante, o camponês que saía do feudo e ia fazer comércio no burgo, era chamado de burguês, ok? Então o que acontece? Esses burgueses, né, esses mercadores, eles não eram nobres, eles não eram do clero, então eles não tinham poder político, eles não podiam governar, eles não podiam tomar decisões políticas. Mas fazendo comércio, eles começaram a ficar cada vez mais ricos, começaram a ter cada vez mais acúmulo de capital. E isso gerou o quê? Essa burguesia, ela começou a contratar exércitos, né? Começou a contratar mercenários para lutarem e defenderem os seus ideais. E isso gerou um grande fortalecimento da burguesia. E a burguesia, como ela não tinha participação política, mas tinha muito poder, tinha muita riqueza, ela começou a pagar esses humanistas para produzirem obras que enaltecessem, né, os valores, as qualidades deles. Ok? E eles começaram a patrocinar também esses cientistas do Renascimento, tá bom? Então, a burguesia fortalecida, ela vai ser muito importante para o surgimento do Renascimento. E o último fator que a gente pode citar seria o humanismo e o antropocentrismo, né? Que numa mescla de todos esses fatores aqui, a gente vai ver surgindo aqui o humanismo e o antropocentrismo, que nada mais são que a valorização da figura humana, né? Como a perfeição, a obra mais perfeita de Deus. Ok? Lembrando que durante a Idade Média, a Igreja Católica dizia que o homem era pecador, que o homem não era merecedor, que o homem deveria obedecer, deveria aceitar, né, as dificuldades da vida e orar para que um dia ele tivesse alguma recompensa, né, talvez uma entrada no céu. Aqui, no Renascimento, a gente já vê uma mudança de pensamento, né? Dizem que o homem ele é a suma perfeição, a obra mais perfeita de Deus, ok? E o antropocentrismo ele representa justamente isso. As ideias do homem, a capacidade do homem, elas podem gerar a ele uma boa vida, né? Por que a vida tem que ser ruim? Por que a vida tem que ser difícil? Se o homem tem a capacidade, tem a razão, tem as possibilidades, né, de fazer uma vida boa, de ter uma vida boa, né, uma vida próspera. Então tudo isso aí vai ser defendido pelo humanismo e pelo antropocentrismo, ok? Vamos lá. Principais características do Renascimento. No caso aqui a gente está falando do Renascimento científico, né? O uso da pesquisa e da investigação como métodos de produção de conhecimento científico, ok? Então, pessoal, o conhecimento científico ele vai começar aqui nesse período a se diferenciar de outras formas de conhecimento. O conhecimento científico ele vai ser mais valorizado aqui no Renascimento do que o conhecimento religioso, tá bom? Não que eles vão descartar o conhecimento religioso, que eles vão descartar a religião, não. É que eles vão dizer que a forma de se chegar à verdade é a ciência, ok? É o método científico. E o que é o método científico? Para você chegar a uma resposta de maneira científica, primeiro você precisa ter uma pergunta, né? Por exemplo,
Vamos dar um exemplo aqui de pergunta. Quais são os estados físicos, os estados da matéria que a água pode atingir, né? E a gente tem essa pergunta. Aí primeiro a gente vai fazer os experimentos, né? Vamos imaginar se eu pego a água e coloco ela em uma panela e deixo a água fervendo. O que acontece? A água vira vapor, né? Então eu já sei já tenho a conclusão de que a água com a temperatura quente, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Então eu já tenho essa conclusão. É uma conclusão científica? Depende. Quantas vezes eu testei? Porque pode ser que na vez que eu tentei ferver a água, eu tive a sorte e ela virou vapor. Pode ser que outra vez que eu faça, não vire vapor. Aí eu vou lá e testo de novo. Virou vapor novamente. Testo mais uma vez, né? Aí, à medida que eu tiver uma boa quantidade de experimentos, aí sim eu alcancei a verdade. Todas as vezes que eu tentei, eu tive o mesmo resultado. Então, o conhecimento, né, a conclusão, é uma conclusão científica. E a mesma coisa para o estado sólido, né? Será que a água ela pode se tornar... E o que acontece se eu resfriar a água? Aí eu vou lá e pego a água, coloco em um recipiente e deixo ela resfriando. Quando eu volto, a água virou gelo. A água passou do estado líquido para o estado sólido, né? E eu chego à conclusão de que a água, dependendo da ação da temperatura, ela muda o seu estado de matéria, né? Só um exemplo aí para a gente ver quais são os estágios, né, que compõem o método científico, né? Então, o método científico ele vai começar a ser valorizado como uma maneira de se alcançar a verdade aqui durante o Renascimento. Durante o Renascimento também é possível notar grandes avanços nas áreas da astronomia, da medicina, da matemática, da física, da química e da biologia. Tá bom, pessoal? Só lembrando vocês aqui, ó, que a astronomia ela vai surgir a partir da astrologia, né? Que é a ciência que vai estudar os signos, que vai estudar a posição dos astros e como essa posição desses astros vai influenciar as nossas vidas, tá bom? A astronomia, ela não tem uma base mística, uma base esotérica, como tem a astrologia. A astronomia, ela vai ter uma base científica. Por quê? Porque a base da astronomia é a observação dos astros, a que velocidade eles se movimentam, né? Qual a posição deles à medida que o tempo vai passando, né? Então esse mapeamento dos astros, a definição, né? O estudo do comportamento dos astros, tudo isso aí vai ser estudado dentro da astronomia. Então lembre-se, astronomia é científico, astrologia é esotérico, né? É místico. A medicina também vai ter grandes avanços aqui devido aos estudos da anatomia, que a gente vai ver um pouco mais à frente nessa aula. A matemática, a física e a química também vão ter um grande desenvolvimento aqui, né, devido ao estudo científico desses cientistas, né? Por exemplo, Isaac Newton, Galileu Galilei, todos eles vão ser muito importantes para o desenvolvimento aqui, ó, da física, né? A química que também vai se desenvolver bastante, principalmente a partir dos estudos dos alquimistas, né? Os alquimistas eu falei para vocês já, eu imagino que os alquimistas eles eram esses, como é que eu posso dizer, os cientistas medievais, né? Eles usavam elementos da natureza, estudavam elementos da natureza, misturavam esses elementos, né, para alcançar dois objetivos. O primeiro objetivo era chegar até a pedra filosofal, que transformaria qualquer tipo de metal em ouro, né? E chegar até o elixir da vida, que lhes daria a vida eterna. Como a gente sabe, né, na história, nenhum desses dois objetivos jamais pode ser alcançado pelos alquimistas. Mas muitos dos conhecimentos químicos, né, da química, da ciência química atual, se deram graças aos experimentos, né, às atividades desses alquimistas, que muitas vezes, né, na busca por esse elixir da vida, misturavam ervas, misturavam substâncias, metais até, minérios, faziam bebida desses minérios, tomavam e chegavam até a vir a falecer, né, morriam
tomando essas coisas assim, mas assim os que não morriam escreviam, deixavam registros, e todos esses registros foram muito importantes aí para o desenvolvimento da química, né? Foram muito bem aproveitados aí depois pelos cientistas renascentistas, ok? Só que com aquela coisa, né, com o objetivo de se alcançar um conhecimento maior e não com o objetivo de se alcançar essa fantasia, né, de uma pedra filosofal, de um elixir da vida e outras quimeras desse tipo, né? Ocorreu também o desenvolvimento de instrumentos científicos, principalmente na área da observação astronômica. Tá bom? Nesse caso aqui vamos ter um destaque para Galileu Galilei, que vai desenvolver as primeiras lunetas, né? Não é que ele vai desenvolver as primeiras lunetas, mas ele vai aperfeiçoar essas lunetas. Ele vai ser o primeiro também que vai fazer um microscópio, né, de 2 lentes. Então, assim, esse estudo, como é que eu posso dizer? Essa engenharia das ferramentas, né, dos instrumentos científicos que são usados no estudo desses humanistas, né, vai se desenvolver bastante aqui durante o período do Renascimento. E também ocorreu durante o Renascimento, né, uma das características é a formulação de várias leis da física e teorias matemáticas. Né, com destaque aqui nesse aspecto a gente pode ressaltar as 3 leis de Newton, né, que a gente vai falar um pouco mais delas ainda nessa aula, ok? Avançando aqui a gente tem a representação de Newton, né, uma representação aqui dos planetas, né, um livro aqui de filosofia. Vamos lá. Ocorreu também, pessoal, durante o período do Renascimento, o aumento da divulgação dos conhecimentos científicos. Claro, né, como foi explicado, o surgimento da imprensa, né, aqui a gente tem uma imagem mostrando o Johann Gutenberg, né, e aqui atrás a prensa móvel que foi criada por ele. Vocês estão vendo aqui que funciona como um carimbo, né? Tem uma página aqui, essa página ela é colocada num molde, né, numa forma de madeira, para que ela não dobre, para que ela não, né, fique amassada, ela fique bem retinha, e a prensa ela vai ser descida até a página para que fique marcado nela, né, fica carimbado nela o texto da página. Vão se juntando as páginas, aqui a gente já tem um bom volume, né, de páginas impressas. Depois essas páginas elas são encadernadas, né, se tornam os livros, ok? Essa tecnologia aqui, pessoal, do Johann Gutenberg, ela permitiu que os livros fossem produzidos a uma velocidade muito menor, né, em um tempo muito menor e uma velocidade muito maior, né? Possibilitou que as pessoas tivessem mais acesso aos livros. E com isso, pessoal, a gente vai ter, né, graças a essa maior divulgação dos livros, a gente vai ter um aumento da divulgação dos conhecimentos científicos também. Isso aconteceu graças ao crescimento da produção de livros após a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg em 1439. O primeiro livro que Gutenberg imprimiu, inclusive, foi a Bíblia Sagrada, tá bom? Que representa aí um marco histórico muito grande, né? Porque a Bíblia Sagrada, antes ela era guardada, ela era reservada somente à Igreja Católica. Só a Igreja Católica tinha acesso à Bíblia, né? Se você tinha algum conhecimento da Bíblia durante a Idade Média, esse conhecimento te era passado por algum membro do clero, né? Por um padre, alguém assim. Mas uma pessoa ler a Bíblia e tirar as próprias conclusões dela a partir da leitura da Bíblia, isso não acontecia, né? A Bíblia ela estava sob o poder da Igreja, e isso mudou com a prensa móvel de Gutenberg. Esse período foi marcado, o período do Renascimento foi marcado por muitas invenções que tinham como base os conhecimentos científicos que estavam sendo produzidos, ok? Avançando aqui. Ok. As descobertas científicas geraram forte mudança na forma que muitas pessoas entendiam o funcionamento do mundo. Isso ocorreu pois as explicações religiosas sem fundamentação científica foram sendo substituídas pelas explicações baseadas nas ciências, ok?
além de afetar a religião, essas descobertas científicas também impactaram o pensamento filosófico da época. Então, pessoal, é muito importante a gente pensar, né, a gente sempre ter isso em mente, de como a ciência ela bateu de frente com a religião. Essa guerra, né, entre ciência e religião, ela vai surgir aqui durante o período do Renascimento, né? Só que por mais que os renascentistas eles não tivessem a intenção de renegar a religião, renegar o cristianismo, o antropocentrismo, as ideias do Renascimento, elas iam muito contra o que era pregado pela Igreja Católica nesse período, né? Que a gente tem uma representação de uma imagem aqui de Jesus, engenheiro do mundo, né? Arquitetando, que desenhando o mundo usando um compasso. Lembrando aqui que o compasso também foi um instrumento que foi desenvolvido, foi aperfeiçoado, né? Durante o período do Renascimento também. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui dos principais cientistas do período renascentista. O primeiro que a gente vai falar aqui, ó, é o Nicolau Copérnico, tá bom? Nicolau Copérnico, ele nasceu em 1473 e ele é considerado o pai da astronomia moderna. Os seus trabalhos, eles se baseiam principalmente na observação dos astros, né? No mapeamento da posição dos astros e na busca da resolução de uma das principais dúvidas dele, que era: será que a Terra é mesmo o centro do universo? Porque durante a Idade Média a Igreja Católica pregava isso. A Terra é o centro do universo. Deus criou a vida na Terra e todos os outros planetas, o Sol, todos os outros astros giram ao redor da Terra, né? Essa teoria é chamada de geocentrismo. Por que geocentrismo? Geo quer dizer terra, e centrismo, o centro, né? A Terra no centro. Geocentrismo, a Terra no centro. Ok? E ele questionava muito o geocentrismo. Será que o geocentrismo é o correto? E ele começou a organizar os seus estudos, né? Começou a fazer bastante observações e chegou à conclusão que o geocentrismo estava errado, que a ideia que a Igreja Católica pregava estava errada, que o centro do espaço, né, do universo, do sistema nosso, seria o Sol e não a Terra. Seria o Sol que estaria no centro e a Terra e a Lua e os outros planetas, né, que girariam ao seu redor. Ok? Essa teoria do Sol no centro do universo é chamada de heliocentrismo, né? Helio quer dizer Sol e cêntrico quer dizer no centro, né? Heliocentrismo, o Sol no centro. Então, o heliocentrismo de Copérnico vai bater de frente com o geocentrismo da Igreja Católica, tá bom? Isso aí vai gerar muita discussão, vai gerar muito problema no futuro. Só que, infelizmente ou felizmente, Nicolau Copérnico não vai chegar a ver todos os problemas que a sua teoria vai gerar, porque ele vai morrer no mesmo ano que ele publica a sua obra da Revolução das Esferas Celestes. Então, quando ele lança o seu livro da Revolução das Esferas Celestes, onde ele fala que o Sol é o centro do universo, e mostra os seus estudos, e mostra os cálculos que ele fez, todas as explicações, todas as ideias que ele teve, né, nesse livro, comprovando que o Sol é o centro, né, que o heliocentrismo, que seria a teoria correta, ele morre no ano de 1543. Ele lança o livro e no mesmo ano ele morre e nem vê toda a repercussão que acontece após o lançamento do seu livro, né? Inclusive se torna um sucesso enorme no período. Ok? Nicolau Copérnico, seus estudos astronômicos revolucionaram os conhecimentos científicos da época, pois mostravam que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, como se acreditava anteriormente. O heliocentrismo, o Sol no centro do sistema solar, não foi aceito pela Igreja, porém se tornou uma referência para o estudo dos astrônomos nos anos posteriores. Ok? Então a Igreja vai dizer que a obra de Copérnico é uma mentira, tá bom? Ela não vai reconhecer a legitimidade dos estudos dele. Hoje a gente sabe, né, que o Sol é sim o centro, que o heliocentrismo está correto.
Mas na época a igreja diz que a obra dele é uma mentira. Só que muitos humanistas vão concordar com ele e vão defender o heliocentrismo. E vão ter muitos problemas devido a essas posições, né? E um desses principais aí que vão ser perseguidos pela Igreja Católica por causa das teorias do heliocentrismo, por causa das ideias do Copérnico, será o Galileu Galilei, tá bom? Galileu Galilei, ele era astrônomo, físico, matemático e filósofo, ok? Então, ele é uma das figuras mais importantes aí dentro do contexto científico do Renascimento. Ele vai desenvolver vários estudos na área da matemática, na área da engenharia, né? Ele, inclusive, vai ter algumas teorias já explicando aspectos da gravidade, né? Essas teorias depois elas vão acabar sendo desenvolvidas também por Isaac Newton, né? Com uma perspectiva diferente. E o que acontece? Ele era o defensor, um dos defensores, né, da teoria heliocêntrica. Ele dizia que o Sol era o centro do universo, ok? E, inclusive, ele acaba seguindo essa ideia do Copérnico e aprofundando seus conhecimentos sobre ela, né? Ele aperfeiçoou o telescópio, né, o que ajudou ele a enxergar melhor os astros, né, a fazer seus cálculos e a concordar ainda mais com as ideias do heliocentrismo. E ele também inventou o microscópio com duas lentes e o compasso geométrico, ok? Só que o que aconteceu, pessoal? A Igreja Católica começou a ficar muito nervosa com os posicionamentos de Galileu Galilei e chamou ele para dar um esclarecimento. Nessa época, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis, né, por causa da Reforma Protestante. E como uma resposta às reformas protestantes, a Igreja Católica instalou a Inquisição, que nada mais era que uma perseguição que era feita pela Igreja Católica a todos aqueles que fossem contra a fé católica, ou seja, todo mundo que discordasse da Igreja ia acabar sendo perseguido pela Inquisição. E a Inquisição ela se baseava no seguinte: a pessoa que era considerada suspeita, ela era levada, era presa, né, pelo clero. Em alguns dias ela ia ser interrogada, né, ia perguntar para ela se a pessoa cometeu o mesmo crimes ou não, como é que foi. Esses interrogatórios muitas vezes envolviam tortura, né? Aí existiram várias técnicas de tortura que eram usadas pela Igreja Católica, né? Mas isso aí é até um assunto para uma outra aula. Mas assim, o Galileu acabou sendo preso pela Igreja, né? Pela Inquisição, e acabou sendo julgado no Tribunal do Santo Ofício, onde perguntaram a ele: e aí, Galileu, você acha que o Sol é o centro do universo? E ele pensa: olha, eu sou mais útil vivo do que morto, né? Então ele volta atrás na sua posição, na sua convicção, né? E diz que não, que a Terra é o centro do universo e que a Igreja está certa, ele estava errado, né? E ele diz que tudo que ele falou até o momento, tudo que ele escreveu, o que ele divulgou era mentira, né? E ficou assim marcado pela Igreja Católica como um mentiroso, né? Hoje você tem conhecimento dos avanços, né, de tudo que ele proporcionou de positivo para a ciência, mas ele acabou sendo condenado pela Igreja Católica ao isolamento. Então ele teve que se isolar, ficar longe da sociedade, longe da civilização, né? Ele acabou envelhecendo em pouquíssimo tempo depois do isolamento, né? Vivendo sozinho. Acabou ficando cego também em pouco tempo, né? E apesar de tudo, ele ainda deixou muitos escritos, né? Muitas obras. Ele não podia divulgá-las, claro, mas quando encontraram o corpo dele, né? Na moradia onde ele estava habitando, encontraram também esses documentos, esses escritos do Galileu, se aprofundando ainda mais na teoria do heliocentrismo, ok? Galileu Galilei foi um importante físico, astrônomo e matemático italiano. Além de construir a primeira luneta astronômica, ele fez várias descobertas importantes na área da astronomia. Foi Galileu que, através dos seus cálculos matemáticos,
comprovou a teoria do heliocentrismo. Ok? Agora vamos falar aqui sobre Johannes Kepler, né? Johann Kepler, ele nasceu em 1571 e faleceu em 1630. Ele era astrônomo, matemático e astrólogo alemão, né? Aqui a gente vê também essa questão da transição, né, entre os estudos científicos e os estudos místicos, né, os estudos filosóficos, ok? Que ele era tanto astrônomo quanto astrólogo. Isso era muito comum, tá bom, pessoal? A pessoa ela poderia tanto estudar química e física quanto estudar teologia no período do Renascimento. Era muito comum as pessoas se aprofundarem em várias áreas do conhecimento durante o período do Renascimento. Ele era defensor do heliocentrismo. Ele também acreditava que o Sol era o centro do universo, né? E estudou a mecânica celeste, ou seja, como que os astros se movimentam, né? Qual posição que eles ocupam, o tempo que eles gastam, né? Para fazer o movimento circular de circular o Sol, né? E assim por diante. Ele terminou a vida no cargo de conselheiro militar na Alemanha, ou seja, Johann Kepler ele tinha uma proximidade, né, com a nobreza alemã, tá bom? Que representa também aquela questão do mecenato, né, da proximidade que esses humanistas vão ter com as figuras mais importantes da Europa. Johann Kepler foi um importante astrônomo e matemático alemão. Além de fazer importantes estudos na área de gravitação, ele formulou as leis fundamentais da mecânica celeste. Ok? Continuando aqui. Vamos falar agora sobre Andreas Vesalius, né? Andreas Vesalius, pessoal, ele é conhecido pelo trabalho de anatomia dele, ok? Ele viveu de 1514 a 1564. Ele teve uma vida até assim relativamente breve, né? Morreu jovem. Ele era um anatomista belga. Ele foi muito importante para o avanço da medicina. Os estudos que ele fez, né, vendo a estrutura do corpo, abrindo cadáveres, né, vendo para entender como é que os órgãos funcionavam, o local que os órgãos ocupavam, né, a função de cada órgão, a forma de cada órgão, né, tudo isso foi muito importante aí para o desenvolvimento da medicina, tá bom? Suas pesquisas sobre o corpo humano revelaram conhecimentos fundamentais para a anatomia humana. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem uma representação do Andreas Vesalius, né? Com as suas ferramentas aqui sobre a mesa e um cadáver, né, pronto para ser dissecado. E o que a gente vê aqui sobre o cadáver? A gente vê um livro aberto. O que acontece, pessoal? Vesalius, ele recebia esses cadáveres, né, justamente para poder fazer os seus estudos. Ele abria esses cadáveres, via como é que eram os órgãos por dentro, né? Ele sempre dava preferência às pessoas que morreram recentemente, né, para o estado de putrefação deles não atrapalhar o estudo, a análise dele, né? Então, quanto mais recente a pessoa tiver morrido, melhor era para o trabalho do Vesalius. Aí ele abria o cadáver da pessoa, via como é que funcionavam os órgãos, né? Abria a pele delas, né, para ver como é que funcionavam os músculos e tudo. E todas as observações que ele fazia, ele anotava, né, escrevendo o seu livro. Então, Andreas Vesalius, ele é pai da anatomia moderna. Ele estudou a anatomia e a fisiologia humana dissecando cadáveres. Essa prática dele de dissecar cadáveres vai ser muito condenada pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai considerar isso uma profanação, um desrespeito, né, à figura do cadáver, principalmente porque o corpo era considerado o receptáculo do espírito, né, e o espírito é uma criação de Deus. Então, para a Igreja Católica, o fato dele estar abrindo um cadáver, dissecando um cadáver, era um grande desrespeito, era um pecado assim, imperdoável, né? Mas ok. Ele acabou recebendo uma fama muito grande, né, entre a igreja e entre a população também, né, que seguia as ideias que a igreja, o que a igreja falava, todo mundo considerava verdade. Todo mundo pensou que Vesalius era tipo um demônio, uma pessoa horrível, né?
por ele ter essa prática de dissecar cadáveres. Só que ele era um cientista, né, pessoal? Ele estava fazendo um estudo para entender sobre a anatomia do corpo humano. A sua principal obra é um atlas de anatomia humana, né? Se chama Fábrica, ok? E Vesalius ele só não acabou sendo assassinado, né? Não acabou sofrendo uma perseguição maior do povo e da igreja, porque ele era servo de Filipe II, né? Que era uma grande autoridade aqui na Espanha, tá bom? Vesalius vai acabar morrendo em 1564 em um naufrágio durante uma tempestade, tá bom? Leonardo da Vinci, pessoal. Leonardo da Vinci, eu acho que todo mundo já deve conhecer, ou pelo menos ouviu falar, né? Essas duas obras dele aqui, as mais famosas, né? A Mona Lisa e a Santa Ceia, né? Aqui na Santa Ceia ele quis representar o exato momento após Jesus dizer que alguém entre eles iria traí-lo, né? E aqui a gente tem um alvoroço, né? Todo mundo falando, nossa, mas quem será que vai trair Jesus, tal? E Jesus aqui em sereno, né? Em paz, aqui no centro de todas as coisas. Mais uma imagem representando o antropocentrismo, né? A gente vê aqui Pedro muito nervoso com a faca na mão, né? A gente vê aqui Judas sentado aqui segurando uma bolsa de moedas, né? Então toda essa representação aí da cena pós-revelação, né? E aqui a gente tem a representação aqui da Mona Lisa e aqui acima a gente tem a imagem do homem vitruviano, né? Que é uma representação aqui estética do homem em suas proporções e suas perfeitas medidas, né? O italiano Da Vinci ficou mais conhecido pelas suas obras de pintura, porém foi de grande importância seus estudos científicos, principalmente nas áreas de hidroestática, engenharia e matemática. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos entender aqui alguns dos trabalhos do Leonardo da Vinci. Ele desenvolveu, como é que eu posso dizer, uma passagem para facilitar o carregamento e o descarregamento de embarcações que passavam, né, pelos canais de Veneza. Esse sistema ele fechava umas portas que abaixava o nível da água e abaixava também o nível da embarcação, facilitando a carga e a descarga delas, né? E uma porta à frente ele abria, né, essas portas, enchendo novamente o canal de água, né, aumentando o nível da água e elevando a embarcação, permitindo que ela pudesse seguir o seu caminho. Algumas das ideias de Leonardo da Vinci, ideias de engenharia, né, que ele só desenhou, mas nunca conseguiu construir, foram o paraquedas, né, que a gente tem aqui a representação, a máquina de voar, que ele teve duas ideias, né, uma que é mais parecida com um helicóptero, né, que tem hélice, e uma outra com asas, tipo um pequeno avião, né, um pequeno planador, bem inspirado na figura dos pássaros mesmo. Ele também teve a ideia de inventar um submarino. Aqui a gente tem a representação, né? E o tanque de guerra também é uma das ideias que ele teve. Olha só aqui a representação do desenho, né, do Leonardo da Vinci sobre o tanque de guerra. Ok? A gente também tem a figura do Tycho Brahe, né, de 1546 a 1601. Ele foi um astrônomo dinamarquês que continuou o trabalho de Copérnico e fez observações precisas sobre os astros, principalmente sobre a Lua e suas fases. Ok? Mais um astrônomo aí. A gente tem esses dois médicos, né, o Michel Servet e o William Harvey, né, que foram médicos que fizeram importantes estudos e descobertas sobre a circulação do sangue no corpo humano. Ok? A gente tem o Francis Bacon, que ele é o criador do método científico. Ele defendia os estudos da natureza baseando-se na experimentação. Ele foi filósofo, político e alquimista inglês e é considerado o pai da ciência moderna. Ok? Tem algumas frases aqui dele que valorizam o valor da ciência, né? O valor do método científico. O homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza, não sabe nem pode mais, né? Então o homem ele sabe, ele tem consciência daquilo que ele busca entender, daquilo que ele busca conhecer.
mas sempre ele vai ter esse limite aí que é imposto, o limite da natureza, ok? O conhecimento em si mesmo é um poder, né? E só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe, né? Essa questão assim, do ser humano se reconhecer como um elemento da natureza, né? Ele está na natureza, ele faz parte da natureza, mas ele também tem a racionalidade para entender a natureza, né? Para entender a natureza e a si mesmo. Ok? Aqui a gente também tem a figura de René Descartes, que foi um filósofo, físico e matemático francês. Ele é considerado o pai do racionalismo e da matemática moderna. Ele é considerado também o fundador da filosofia moderna. Ok? Em sua obra O Discurso do Método, ele estabelece as bases matemáticas e filosóficas do racionalismo. Então, René Descartes ele também vai ter essa supervalorização da questão da racionalidade, né, do pensamento lógico, do pensamento racional. E para ele, quanto mais uma pessoa duvida de uma coisa, mais próxima ela vai estar da verdade, né? Quanto mais você duvida, mais chances você tem de alcançar novos conhecimentos, alcançar novos degraus de inteligência. Aqui ele fala: é necessário que ao menos uma vez na vida você duvide, tanto quanto possível, de todas as coisas, né? E aqui uma outra frase dele: enquanto duvido de tudo que não posso duvidar, que esteja duvidando, eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na dúvida, sou algo que existe por pensar, e se penso, logo existo. Ok? E aqui para finalizar, a gente tem o Isaac Newton. Mas eu queria deixar o Isaac Newton para a próxima aula, porque o Isaac Newton ele exige uma atenção maior e a gente tem só mais 1 minuto de aula. Então eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida disso aqui que foi explicado. Deu para entender? Não, nenhuma. Deu para entender tudo aí certinho, certeza? Uhum. Não, então beleza então, pessoal. Então valeu, galerinha. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Não. Tchau. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado, Ashley. Obrigado, Gabriele. Tchau, tchau. Sim. Oi, Ashley. Está aí? Ashley? Ok.